Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. O ambiente nos bastidores do Corinthians voltou a esquentar, desta vez por conta de uma disputa judicial que promete dar dor de cabeça à diretoria. O Atlético PR entrou com uma ação na justiça cobrando nada menos que 12,3 milhões de reais referentes à compra do meio-campista Alex Santana. O valor inclui não apenas o montante original das parcelas, mas também juros e correções por atraso. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores e reacendeu os questionamentos sobre a saúde financeira do clube e a forma como os compromissos recentes vêm sendo geridos. A situação gera apreensão num momento em que o time tenta consolidar um novo momento sob o comando de Ramon Dias. A origem da cobrança remonta ao início do ano, quando o Corinthians deixou de quitar uma parcela de 900 mil euros que deveria ter sido paga até o fim de janeiro. Como o acordo previa cláusulas de vencimento antecipado em caso de inadimplência, uma segunda parcela do mesmo valor também se tornou automaticamente exigível no dia 12 de fevereiro. O clube paulista, no entanto, não honrou nenhum dos dois compromissos dentro do prazo, e o Atlético PR não hesitou em levar o caso à esfera judicial. Desde então, o processo corre em silêncio nos bastidores, mas veio à tona nesta semana e começa a gerar impacto na percepção pública sobre a gestão corintiana. Desde sua chegada ao Corinthians no meio do ano passado, Alex Santana tem sido uma peça frequente no elenco. Com 32 jogos e 2 gols marcados, o meio-campista rapidamente conquistou espaço na rotação da equipe, sendo utilizado em diferentes situações táticas por Ramon Dias. Sua entrega em campo, aliada à capacidade de apoiar tanto na marcação quanto na transição ofensiva, reforçaram a ideia de que se tratava de uma contratação estratégica. Agora, porém, a presença do jogador em campo convive com o peso de uma transação ainda mal resolvida fora das quatro linhas, que acaba respingando na sua imagem e no ambiente do clube. Nos bastidores do Parque São Jorge, a ordem é tratar o assunto com cautela e evitar um desgaste maior junto à torcida. A diretoria trabalha para encontrar uma solução que evite penalizações mais severas e preserve o elenco das consequências dessa disputa. Ainda que o caso esteja judicializado, há confiança de que um acordo possa ser costurado nos bastidores, com possibilidades de parcelamento ou quitação parcial nos próximos meses. Enquanto isso, Ramon Dias tenta blindar o grupo e manter o foco dentro de campo, num momento em que o time precisa de estabilidade para crescer nas competições que disputa. A torcida, por sua vez, acompanha atentamente o desenrolar dos acontecimentos. A cobrança milionária por Alex Santana coloca em evidência mais do que um simples atraso financeiro, escancara a necessidade urgente de um planejamento mais sólido e transparente dentro do clube. Fica no ar a pergunta que inquieta boa parte dos torcedores: o Corinthians está pronto para lidar com esse tipo de pressão fora de campo sem que isso comprometa seu desempenho esportivo? Em meio à expectativa por vitórias e conquistas, cresce também a cobrança por responsabilidade nos bastidores, e é justamente nesse equilíbrio delicado entre o futebol jogado e o futebol administrado que o Timão precisa encontrar seu caminho. A movimentação nos bastidores do Corinthians ganhou um novo capítulo que vem intrigando os mais atentos ao cenário do futebol brasileiro. O nome da vez é Richard Rios, o polivalente volante colombiano que atualmente defende o Palmeiras. O interesse do Timão no atleta tem gerado burburinhos nos corredores do Parque São Jorge, especialmente pela complexidade envolvida na tentativa de tirar um jogador consolidado do maior rival. Rios, que se destacou ao longo das últimas temporadas com uma evolução meteórica no futebol nacional, já é visto como uma peça rara no meio-campo e sua possível mudança de lado em São Paulo traz um tempero extra à histórica rivalidade. A postura de Richard Rios em campo é marcada por intensidade, versatilidade e visão de jogo. Seu histórico no futsal lhe confere um controle refinado da bola e uma leitura rápida de espaços, tornando-o um motor na saída de jogo e uma muralha na recomposição defensiva. Caso o Corinthians consiga realizar essa cartada ousada, Ramon Dias teria em mãos um atleta capaz de transformar o setor de meio-campo, trazendo equilíbrio, força física e qualidade técnica. A torcida, por sua vez, aguarda qualquer sinal mais concreto dessa possível reviravolta com os olhos atentos e o coração acelerado. Afinal, um jogador do calibre de Rios cruzando a fronteira entre Palmeiras e Corinthians seria um capítulo para ninguém tirar os olhos. Com uma combinação rara de força física, agilidade e inteligência tática, Richard Rios reúne atributos que o tornam um dos meio-campistas mais completos em atividade no futebol brasileiro. Sua capacidade de dominar o ritmo do jogo, alternando entre marcação intensa e passes verticais precisos, o coloca como uma peça que poderia mudar o patamar de qualquer setor de meio-campo. Além disso, o colombiano demonstra uma maturidade impressionante nas tomadas de decisão e uma entrega constante, mesmo nos jogos mais duros. Se a movimentação do Corinthians realmente avançar, é impossível não imaginar o impacto que Rios poderia causar no esquema de Ramon Dias, o tipo de reforço que não apenas preenche uma lacuna, mas muda a dinâmica de um time inteiro.
A pergunta que não quer calar é: até onde o Timão está disposto a ir para trazer esse talento para o lado alvinegro de São Paulo? Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso Timão. Agora, vamos adiante juntos. Os olhos atentos da torcida e da diretoria do Corinthians se voltam para um nome que não para de crescer no cenário nacional: Richard Rios. Desde a sua chegada ao Palmeiras, o colombiano vem empilhando atuações consistentes, com destaque especial nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, nas quais consolidou seu papel de protagonista no meio-campo alviverde. Foram 135 partidas somando os últimos anos, com um total de 12 participações diretas em gols, números que, embora não sejam estrondosos, escondem a verdadeira essência do volante: presença intensa, domínio territorial e qualidade em transições ofensivas e defensivas. Seu crescimento técnico foi evidente, sobretudo no Campeonato Brasileiro de 2023, quando se tornou o jogador mais utilizado do elenco campeão, o que revela a confiança que conquistou e a regularidade que oferece. Caso o Corinthians avance e consiga a contratação, o impacto imediato pode ser profundo. Rios representa uma rara combinação de intensidade, inteligência e força física, exatamente o tipo de jogador capaz de dar estabilidade ao meio-campo de Ramon Dias, que ainda busca o equilíbrio ideal no setor. Seu histórico de superação, vindo do futsal e passando por desafios no Mazatlán e no Guarani, mostra um atleta resiliente, moldado para grandes embates. A possibilidade de vê-lo vestindo o manto alvinegro não apenas empolga, mas desperta a curiosidade: será Richard Rios o nome que pode recolocar o Timão no trilho das atuações dominantes e de um meio-campo temido por adversários? O nome de Richard Rios começa a ecoar entre os torcedores do Corinthians, e não é para menos. O volante colombiano, que viveu grande fase com a camisa do Palmeiras, agora aparece como possível reforço do maior rival, e esse simples rumor já desperta todo tipo de reação no universo alvinegro. Diante de um meio-campo que ainda busca equilíbrio e presença constante nas duas áreas, a chegada de Rios poderia ser um ponto de virada. Sua entrega física, precisão nos desarmes e capacidade de carregar a bola com naturalidade o tornaram destaque não só no Campeonato Brasileiro, mas também em competições internacionais, onde mostrou que não se esconde nos grandes momentos. Agora, a grande pergunta que não quer calar: será que ele teria o mesmo brilho com a camisa do Timão, em um ambiente de pressão diária e cobrança intensa da Fiel? Com uma possível transferência ganhando cada vez mais espaço nas conversas de bastidores, a torcida começa a se dividir entre entusiasmo e cautela. Rios teria fôlego para suportar o peso de um clube que exige garra acima de tudo? Poderia se adaptar rapidamente a um elenco treinado por Ramon Dias, que valoriza intensidade e obediência tática. A Fiel, conhecida por seu olhar crítico e ao mesmo tempo apaixonado, já se mobiliza nas redes sociais, debatendo se o colombiano poderia ser o novo motor do time. Diante disso, o que você acha? Rios seria a peça certa para reorganizar o setor e empurrar o Timão para uma campanha sólida, ou essa aposta carrega riscos demais? O torcedor, como sempre, será o primeiro a sentir no peito se essa história merece seguir adiante. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.